Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, bem-vindo, bem-vinda. É uma alegria podermos nos encontrar mais uma vez para este momento tão bonito e tão importante de escuta da Palavra de Deus. A Palavra de Deus como alimento para a nossa vida espiritual. Sem alimento, nos enfraquecemos e precisamos nos robustecer deste alimento salutar que é a Palavra. A própria Escritura diz que não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso façamos deste momento, um momento dessa busca por este alimento salutar. A Sagrada Escritura, pão que nos sustenta. E este pão é o próprio Cristo que se oferece por nós. Deixemos que a mensagem do Evangelho caia no solo fecundo do nosso coração, que ele possa germinar, crescer e produzir bons frutos. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos a descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como podes dizer, tornar-vos-eis livres? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, quem comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis realmente livres. Sei que sois a descendência de Abraão, mas procurais matar-me, porque minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que ouviste do vosso pai. Responderam-lhe: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se fosseis filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Vós, porém, procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe então: Não nascemos da prostituição. Temos só um pai, Deus. Disse-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque saí de Deus e dele venho. Não venho por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, esses dias temos escutado este embate de Jesus com os chefes dos judeus. Mas hoje o trecho que nós escutamos tem uma tonalidade um pouco diferente, porque o diálogo com Jesus, embora continue sendo com os judeus, mas como o Evangelho diz, são os judeus que creram em Jesus. Portanto, seria uma espécie de catequese que ajuda aqueles que creram a crescer na fé. Aliás, este já é um princípio bonito para nós. A fé é um processo de amadurecimento. E a gente precisa constantemente ir se aprofundando, compreendendo melhor a nossa fé. Portanto, é isso que Jesus faz com este grupo de judeus. Este caminho de aprofundamento na compreensão de quem Ele é. Então nós também precisamos sempre nos sentar na escola do Mestre, Jesus, e permitir que Ele nos ajude a aprofundar na compreensão de quem Ele é. Por isso o Evangelho diz assim: disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Portanto, a condição que Jesus coloca para que estes que acreditaram nele
sejam discípulos é permanecer na sua palavra. Aliás, é importante sublinhar este verbo permanecer, que o evangelista São João tanto gosta dele e que só nesse trecho que nós terminamos de escutar se repete várias vezes. Permanecer na palavra. Esta é a condição para ser discípulo, discípula de Jesus. Então se pergunte, como você tem se agarrado à palavra, à escuta atenta da palavra? Este é o critério fundamental do discipulado. Sem a escuta, sem permanecer unido à palavra, não é possível ser discípulo ou discípula de Jesus. E diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta verdade aqui não é uma verdade filosófica e abstrata. Esta verdade é uma pessoa. Esta verdade é o próprio Cristo. Nesse próprio Evangelho, Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, a verdade aqui não é uma ideia, a verdade aqui é uma pessoa, é Jesus, e é Ele mesmo quem nos liberta. Portanto, agarrados à palavra, seremos libertos por esta verdade que se torna conhecida, e esta verdade é o próprio Cristo. Como reagem diante deste ensinamento de Jesus? Estes estão amadurecendo ainda na fé. É importante recordar disso. Estão fazendo um processo. A fé é um processo de amadurecimento. Então reagem desta forma: somos a descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como podes dizer, tornar-vos-eis livres? Vejam que ainda estão agarrados à tradição dos antigos. Somos filhos, somos da descendência de Abraão e tem essa dificuldade de compreender essa libertação, dizendo que sempre foram livres. Mas essa liberdade que Jesus está dizendo aqui é justamente a liberdade que nos torna filhos e filhas de Deus. Por isso Jesus lhes respondeu, diz o Evangelho: em verdade vos digo, quem comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis realmente filhos. Quem é o filho por excelência? O filho por excelência é Jesus, o Filho do Pai Eterno, enviado a este mundo para nos salvar. Portanto, só o Filho pode nos libertar. Sem o Filho, permanecemos no pecado. Pecado é a falta de capacidade de crer. Então, permanecemos no pecado. E, estando no pecado, somos escravos. E só o Filho pode nos libertar. E aí este convite, porque o Filho, sendo livre, também nos torna livres. Isso significa dizer que o Filho também, com a nossa participação nele, faz de cada um de nós filhos e filhas de Deus. Portanto, em Cristo, o Filho, todos nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Vejamos, meu irmão e minha irmã, a beleza do Evangelho, porque nos mostra justamente isso. Podemos nos colocar diante do Pai Eterno com esta consciência de que nós não somos escravos, nós somos filhos e filhas, porque estamos unidos a Cristo, o Filho por excelência, o Filho que foi enviado para nos salvar e libertar. E aí Jesus vai ajudando estes judeus neoconvertidos a se aprofundarem. Sei que sois a descendência de Abraão, mas procurais matar-me, porque minha palavra não penetra em vós. Portanto, ainda está com o coração fechado e precisa fazer este processo, permitir que a palavra penetre o coração. Nós também precisamos permitir, porque às vezes o nosso coração se torna muito árido e não permite que a palavra penetre o íntimo do nosso coração. O processo catequético exige esta abertura para que a palavra penetre em nós. E continua Jesus catequizando: eu falo o que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que ouviste do vosso pai, isto é, de Abraão, da tradição antiga. Jesus fala da experiência própria que ele teve com o Pai e chama estes que creram nele a também fazerem a mesma experiência. E reagem estes: nosso pai é Abraão. E Jesus mais uma vez os ajuda a abrir um pouco o coração. Se fosseis filhos de Abraão,
praticaríeis as obras de Abraão. Vós, porém, procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. E isso Abraão não fez. Portanto, Jesus percebe um descompasso entre aquilo que eles creem ou compreendem da Escritura e aquilo que eles fazem. Se são filhos de Abraão, deveriam ter esta abertura de compreender que Jesus é a verdade enviada do Pai, o Filho enviado para nos salvar e nos libertar. E eles praticam aquilo que o próprio Abraão não praticava. Por isso o finalzinho do Evangelho é muito interessante, porque diz assim: se Deus fosse vosso Pai, Jesus dizendo aos judeus, se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, porque saí de Deus e dele venho. Não venho por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Portanto, Jesus está plenamente unido ao Pai. E quem acolhe Jesus, acolhe Deus, porque Ele é o enviado por excelência de Deus, o Filho de Deus que veio revelar o seu rosto. E, sobretudo, o convite do Evangelho é para que nos tornemos filhos e filhas no Filho Jesus, diante de Deus que se revela como o Pai, o Divino Pai Eterno. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje nos faz um convite muito especial para que façamos esta experiência filial com Deus, unidos a Jesus, o Filho do Pai Eterno, viver como filhos e filhas de Deus. Coloquemo-nos diante dele com o coração agradecido por termos sido alimentados com esta palavra e façamos a nossa oração. Pai Eterno, o Evangelho que hoje escutamos de Teu Filho Jesus pede a cada um de nós de permanecer unidos à palavra e permitir que esta palavra penetre o nosso coração. E esta palavra ajuda-nos a tomar consciência de que não somos escravos, mas somos Teus filhos e filhas em Cristo, o Teu Filho amado. Ajuda-nos, Pai, a testemunhar que somos realmente Teus filhos a partir daquilo que nós realizamos, aquilo que nós fazemos e falamos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.